E quem vos fala? Quem vos fala? Quem sou eu. Então, pessoal, depois de muito tempo, eu apareço aqui para com vocês. É muito tempo mesmo, desapareci por muito tempo e hoje eu apareço aqui para vocês para falar com vocês um pouquinho sobre algo muito interessante que acabou de acontecer comigo. Estamos chegando próximo ao Dia dos Namorados, pelo menos isso no território nacional brasileiro. Há pouco tempo eu tive contato com um amigo meu que ele ficou muito depressivo porque acabou com a namorada terminou com ele, houve uma separação, ele ficou realmente depressivo, houve situações muito complexas e, a- cara, rolou até psiquiatra para ter uma ideia. E recentemente eu também tive uma mudança muito louca na minha vida. Eu tive que voltar para o Brasil e a minha volta ao Brasil levou eu a ter uma reviravolta inesperada na minha vida. E essa reviravolta, hoje, aqui nesse episódio, eu venho trazer para vocês como é que foi. E isso tá ligado 100% ao Dia dos Namorados. Afinal, foi uma reviravolta, além de ser uma reviravolta a nível de adaptação, de voltar às origens, também teve uma reviravolta romântica na minha vida, né? Uma reviravolta ligada ao meu lado mais amoroso, né? Eu conheci uma pessoa muitos anos atrás, uma pessoa que eu sempre gostei muito. A gente teve um relacionamento curto, forte, ao mesmo tempo agressivo, ao mesmo tempo. Foi pouco tempo que a gente tivemos junto, mas esse pouco tempo foi como se fosse anos, uma vida. Tanto que marcou profundamente a minha vida. E por questão do destino, por questão da vida, né? As coisas começaram. Cada um acaba sendo um caminho diferente, que eu não sigo um lado, e eu sigo o meu. Tanto que esse meu lado, como vocês já sabem, levou eu aí a eu ir para fazer cursinho, para fazer medicina. Depois eu acabei indo para a Argentina, fazendo medicina pela UBA, que é a melhor faculdade de medicina da Argentina. E acabou que, como falei, houve uma reviravolta, eu conheci pessoas na minha vida. Essa pessoa também conheceu pessoas na vida dela, né? E, enfim, cada um seguiu o seu caminho. Mas o destino tinha algo a mais, entende? Logo à frente, eu acabo voltando pro Brasil, porque aconteceram alguns problemas na minha vida, né? E eu tive contato com esse meu amigo. E ele acabou tendo esse rompimento com o relacionamento dele, ele sofreu muito mesmo, ele realmente caiu numa depressão muito profunda. Eu tava lá pra apoiar ele, mesmo eu estando lá pra apoiar ele, meus outros colegas do trabalho, apoiando ele, mesmo assim ele sofreu por uma situação, a situação que ele sofreu foi muito. Enfim, a vida continuou, demorou bastante, ele conseguiu superar, mas eu não sei se ele superou 100%, eu sempre converso com ele, sempre volta ao mesmo tema, ele sempre acaba comentando da menina, comentando da ex-namorada dele, que é uma menina que fazia naquele momento, conheci ela, ela era ela era uma estudante de direito e uma menina bem interessante realmente. Então eu entendo também a situação dele, entendo a situação dele porque ele ficou tão magoado, tão chateado, porque foram anos também que os dois estiveram juntos, ambos cresceram juntos, ambos amadureceram junto. Então foi um processo bem complicado o fim desse relacionamento. Eu não posso opinar muito sobre o fim do relacionamento por causa que eu não tava junto, né? Não era um trio amoroso, mas eu só posso dizer que de fora, assistindo entre os dois, mas estando fora, dava pra ver que naquele momento os dois eram muito unidos, os dois eram muito um pelo outro. Porém, infelizmente, a vida faz isso, né? E isso também aconteceu comigo. Eu tava com uma pessoa, mas a gente acabou se distanciando. E é que essa pessoa do passado, que eu sempre tive muito carinho, muito carinho por ela mesmo. Essa coisa de tipo um amor que não acaba no momento que acaba, um amor que fica latente, guardado, ou resguardado ali, né? É aquela coisa, aquele sentimento de algo vivido que valeu muito a pena.
Aconteceu que devido a teias do destino, linhas imaginárias aí, vocês, que nós acabamos que nos reaproximando. Não foi algo planejado, foi algo ao acaso. Eu tava tranquilo, sofrendo, talvez, ou não, não tenho ideia exatamente, mas eu tava um pouco chateado pelo fim do relacionamento. E agora, depois de muito tempo, a gente se reencontrou, teve contato, conversamos e tal, e foi como se um de nós fosse um oxigênio do outro, porque foi algo muito doido, porque assim que nós nos reencontramos, aquela antiga paixão, aquele antigo fogo, né? A coisa toda ressurge. E ressurge muito, muito forte. Então, tão forte que eu fiquei. Cara, eu com toda a experiência que eu tinha de vida, toda a experiência que ela tinha de vida também, cada um tinha vivido um longo caminho na vida, né? Devido, mesmo assim, com todo mundo com um caminho, uma estrada longa já percorrida durante a vida, foi incrível. Eu até conversei com esse meu amigo, falei, cara, se é pra ser pra vocês ficarem junto, ele e essa menina que era estudante de direito, né? Vocês vão ficar junto, pô. Vocês vão ficar junto por causa que comigo aconteceu isso, mesmo eu não sabendo que isso aconteceria, isso aconteceu. Isso, eu não previa isso. Eu via isso em conto de fadas, eu via isso em filmes, mas na vida real eu não acreditei que isso fosse tão fácil acontecer. Isso aconteceu. Apesar de tudo contra todas as circunstâncias eram contra. Os ventos não estavam de acordo, mas aconteceu. Então, isso é muito interessante. Então, tipo, hoje eu acredito que se é para acontecer alguma coisa, se é para rolar alguma coisa, vai rolar, vai acontecer. Não importa o tempo que passe, não importa se a pessoa se passou 20, 30 anos, porque depois de tanto tempo eu voltei a me relacionar com uma pessoa que eu não via há 16 anos. Então, hoje eu trago esse vídeo, essa história para contar para vocês, uma quase véspera de Dia dos Namorados, e falando se tu tem um sonho, talvez tenha aquele amor que nunca foi apagado 100%, aquela pessoa que vocês pensam sempre, que vocês nunca esqueceram, se for para ser, será, tá bom? Então, obrigado pela atenção, obrigado por quem vai ver esse vídeo. E é isso. Sonhem alto, vivem a vida, sigam seus caminhos, lutam, evoluem e o que é para ser, será. Então, falou, um abraço para vocês. Se você, sempre, se você não gosta do conteúdo, deixa um não gostei. Se gostar, deixa um curtir, deixa um gostei. Deixa o seu comentário. Se você também já passou por uma situação assim, de reencontrar uma pessoa depois de muito tempo, uma pessoa que, meu Deus, que loucura. Então, deixe seu comentário, se inscreve no canal. Obrigado para quem viu até aqui. E é isso, falou. Até mais, pessoal. Si t'es pas content, t'as qu'à poster un avis négatif sur Google. Bienvenue dans le nouveau monde. Tu veux partir en chanson paillarde en allemand? Y'a qu'à demander, y'a qu'à demander.